Bom dia! Está entrando no ar mais um programa Saúde em Pauta. Eu sou o apresentador Jonathan Lima e estarei com vocês durante toda essa manhã de quinta-feira. O tema do programa de hoje é o trabalho médico e os modelos tecnoassistenciais em saúde alternativas. Vou apresentar a vocês um breve histórico sobre o assunto. O Brasil ele possui um Sistema Nacional de Saúde, público e universal, denominado Sistema Único de Saúde, o SUS, resultado da luta pela redemocratização do país, que possui importantes elementos, como o conceito amplo de saúde, ao considerar os aspectos socioeconômicos e o entendimento que a saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. Com isso em mente, o trabalho médico antes de 1964, ele dependia de onde o médico trabalhava, porque a saúde era muito fragmentada, baseada nos programas de previdência de várias classes distintas, com valores próprios, e que só atendia a classe do trabalhador em questão e seus familiares, por exemplo, bancários, ferroviários, servidores públicos de várias esferas, por exemplo. No período da ditadura militar, entre 1964 a 1985, o contexto econômico passou por períodos de internacionalização da economia, o milagre econômico, o fim do milagre econômico e grande penetração do capitalismo no campo e nos serviços em gerais, bem como na saúde. Nesse período, houveram crises políticas, várias reformas administrativas, a aproximação com o bloco capitalista durante a Guerra Fria, e isso refletiu na capitalização da medicina, com a crise no sistema de saúde e a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, em 1977, o INAMPS. Com a criação desse instituto, houve também uma centralização da saúde, que beneficiou o setor privado. Mas os desafios na saúde ainda estavam ligados à falta de saneamento básico, que refletia na disseminação de doenças infecto-parasitárias e as morbidades modernas, com as doenças crônicas degenerativas e acidentes do trabalho e de trânsito. Após 1985, com a redemocratização e o estabelecimento da democracia após 1988, a economia passou por períodos de altos e baixos, desde hiperinflação, ajustes de planos econômicos, certa estabilização após o Plano Real e até hoje percebe-se persistência das desigualdades. No entanto, no contexto de 1988, com a nova Constituição, houve a criação do SUS, objetivando a descentralização do sistema de saúde, participação da comunidade e estratégias visando a atenção primária, prevenção e promoção da saúde. Ainda não se chegou a esse patamar, mas o objetivo é que na saúde pública, a maioria dos médicos possam ser generalistas, de comunidade, com relação próxima a seus pacientes, e os encaminhem para os especialistas, caso seja necessário. Alguns avanços nesse sentido foram alcançados, como o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, e o Mais Médicos, baseados em estratégias da saúde da família, e atingir as populações desassistidas no interior dos estados. Já no setor privado, os seguros-saúde ou planos de saúde foram a evolução natural do atendimento, que era feito só às classes antigamente, só que agora pagas por quem quiser contratar, em concordância com a capitalização da saúde. Mesmo assim, os seguros tentam, aos poucos, implantar uma abordagem de limitação ao acesso dos usuários a especialistas, sendo limitado a oferta de profissionais ou com a criação de atendimentos que sejam similares à atenção primária, para tentar diminuir seus custos e aumentar sua rentabilidade. Além do modelo do SUS ser melhor para a saúde do paciente, pois ele é baseado na prevenção e promoção da saúde, ele é menos oneroso para o Estado, uma vez que 90% dos usuários possuem demandas que podem ser resolvidas a um nível primário. Isso faz com que a gestão dos recursos seja melhor administrada, pois cerca de 10% precisam de um nível de atenção secundária e menos de 2% precisam de atenção terciária hospitalar, que é a mais cara de se manter.
Desde a criação do SUS até hoje, com a Estratégia da Saúde da Família, ESF, algumas conquistas importantes foram alcançadas, como a diminuição da mortalidade infantil, a redução da taxa de mortalidade e de internações por doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, AVC, no país, o aumento da expectativa de vida, a diminuição de complicações de diabetes nos municípios com coberturas de ESF acima de 70%. Dessa forma, mesmo que o SUS não seja um sistema de saúde perfeito e ideal, os médicos da atenção básica, com o aumento da proximidade dos seus pacientes, conseguiram intervir positivamente e aumentar a quantidade de saúde e de vida dos seus usuários, mesmo com recursos limitados e 4 vezes menor do que um usuário de seguro-saúde pago. Por isso, é importante a manutenção do SUS. Bom dia, queridos telespectadores. Bem-vindos de volta ao programa Saúde em Pauta. Eu sou o apresentador Jonathan Lima e estou aqui com 2 ilustres convidados, a doutora Isabela Alves e o doutor Bruno Anderson, para discutirmos sobre o tema de hoje, que é o trabalho médico na atenção primária em saúde. Bem-vindos, doutores. Obrigado pela ilustre participação. Bom dia, Sr. Jonathan. Nós que agradecemos a oportunidade. Para começar o debate, gostaria de apresentar a manchete motivadora do tema do dia. Agora é lei. Atenção à mulher na preservação ao câncer pelo SUS deve ser ampliada. A Lei 14.335 amplia a prevenção, detecção e o tratamento dos cânceres do colo uterino, da mama e colo retal em mulheres, que antes era restrito só para mulheres acima de 40 anos. Como isso se relaciona com a atenção primária? Gostaria de uma opinião dos nossos especialistas. Bom, a atenção primária é definida pela Política Nacional de Atenção Básica como um conjunto de ações de saúde desenvolvidas em âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção de saúde. Percebe-se claramente que a ampliação desse direito está intimamente relacionada com um dos objetivos fundamentais da atenção básica, ser a porta de entrada do SUS, ou seja, ser o primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde. Exatamente como o Dr. Bruno disse. E gostaria de acrescentar também a importância da ampliação dessa estratégia de atenção primária. Isso torna o SUS mais eficiente, devido à redução de hospitalizações desnecessárias, o que reduz o gasto com procedimentos mais caros. Nossa, de fato, ótimas colocações. Porém, quando se amplia a faixa etária, também garantiria que mais mulheres fossem atendidas. Mas não ficaria muito caro fazer exame em todas elas? Isso não sobrecarregaria o SUS? Vocês concordam? Olha, o SUS funciona com base em 3 princípios: integralidade, universalidade e equidade. A integralidade se refere à disponibilização de uma ampla gama de serviços na atenção primária, que incluem a preservação da saúde e frequentemente englobam a adoção de equipes multidisciplinares. A universalidade significa que todas as pessoas e comunidades podem usar os serviços de saúde de forma eficaz e que não expõem à pobreza ou à dificuldade financeira. Por fim, a equidade determina que apenas as necessidades de saúde e não a posição econômica deveriam determinar a quantidade de cuidados médicos que uma pessoa utiliza. Então, negar esse direito a essas mulheres sob justificativa econômica ou qualquer outra infringe diretamente os pilares em que o SUS se constrói. A sobrecarga do SUS vem do seu desmonte e falta de investimento, nunca do aumento da oferta de serviços que garantem que o indivíduo não vai adoecer por causas que poderiam ter sido prevenidas. A doutora Isabela está absolutamente correta. Por exemplo, expandir e adequar as estratégias de saúde da família facilitaram o melhor acesso e utilização de serviços de saúde para a população brasileira e para quem mais precisa, pessoas com menor renda, idosos e portadores de doença. Melhores resultados de saúde, incluindo reduções importantes da mortalidade infantil e mortalidade adulta para algumas condições de saúde sensíveis à atenção primária, expansão de acesso a tratamentos, como por exemplo os odontológicos, e ampliação no controle de algumas doenças infecciosas, melhoria na equidade do acesso aos serviços de saúde e diminuição de desigualdades na saúde dos indivíduos, e expansão extensiva de infraestrutura e conhecimento, incluindo uma explosão na pesquisa aplicada sobre serviços e sistemas de saúde no Brasil. Ou seja,
Investir na ampliação e melhora do SUS, em específico da atenção primária, melhora a saúde da população. Interessante isso. É muito comum a gente ouvir o contrário, né? Acho que todos algum dia tivemos essa dúvida. Mas que bom que vocês estiveram aqui para sanar elas. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim, então eu queria agradecer pela presença de nossos queridos especialistas que compartilharam conosco esse conhecimento. E antes de finalizar, vocês gostariam de dizer algo para o nosso público? A atenção primária é a base que sustenta o SUS. Então, espectador, quando você estiver passeando pelo seu bairro e ver uma UBS, se lembre da importância que é ter esse acesso e esse direito. Temos muitos problemas e limitações, mas também temos um sistema de saúde tão organizado estrategicamente que é exemplo para o mundo todo. Com certeza! Obrigado pela presença, doutores, e obrigado pela atenção, queridos telespectadores. Nos vemos no próximo episódio de Saúde em Pauta, ao ar todas as quintas-feiras, às 8 da manhã. Muito obrigado e um beijo no coração.